sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fontes de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal. Estamos caminhando com Santa Faustina. O diário dela tem sido a nossa bússola, tem sido a nossa direção. E quanta coisa o Senhor está falando conosco. Já pegue aí o seu diário para que a gente possa dar início em mais uma sexta-feira, caminhando com a Santinha, caminhando em busca da misericórdia. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração pedindo a intercessão de Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos a graça que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Louvado seja Deus. Já iniciamos aí mais um encontro e já num novo mês, né? Hoje inicia o mês de março. Nós vamos ter o mês inteiro de Quaresma, um mês inteiro para que a gente possa aí recorrer a parar as nossas arestas, nos converter mais ao nosso Senhor Jesus. Então, é uma grande oportunidade e ainda também contando com Santa Faustina. Se você tem o diário, você pode abrir no número 36, diário número 36, aonde nós vamos refletir mais um pouco sobre sua caminhada. E diz assim: em determinado momento fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente, vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Se coloque agora nessa cena. Se Jesus chegasse para mim e para você e mostrasse, revelasse para nós como num telão. Imagina assim, você com um telão na sua frente ali passando a sua vida, e ali Jesus ia falando os nossos pecados. Ó, você deixou de fazer isso, isso, isso. E Deus ia te dando o entendimento e você ia se lembrando e ia vendo, nossa, eu não fiz. Como é que você estaria? Desesperada? Você estaria arrependida? Estaria chorando? Porque pensa na situação. Jesus fala, eu te vejo assim. E ali mostrando as nossas faltas, as mais pequenas. Que impacto? Que impacto faria em você? Se fosse hoje, como se a gente estivesse fazendo um exame de consciência, olhando para dentro de você, quais os pecados que ainda habitam dentro de mim? Quais os pecados que ainda eu caio, que eu pratico? Hoje em dia, muitas artistas têm falado de suas intimidades assim, sem pudor nenhum. Às vezes eu vejo assim, não, eu nem paro para ver, porque eu prefiro nem ver. Mas aí às vezes alguém que comenta e você dá uma olhada, ou alguém partilha uma parte do vídeo, e aí você acaba ficando com aquela curiosidade, vai ver, não vale nem a pena. Mas eu fico indignada assim, gente, não tem nem mais vergonha de falar que usa certas coisas, que faz certas coisas, que admite certas coisas. E muitas vezes as pessoas vão pensando assim, mas isso é normal. Se ela faz, então também posso fazer.
Ou então a curiosidade, né? Falando da curiosidade, a curiosidade leva você a experimentar. Acho que eu vou tentar isso aí que ela tá falando para ver. Então, são essas coisinhas na internet que às vezes a gente vê, ou por curiosidade, que vão sendo essas faltas pequenas, que se a gente não cuidar pode ser uma falta maior. Uma falta maior. E daí continua. Que momento, quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo. Jesus perguntou-me, quem és? Respondi, sou vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse, o que prefere, sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Se Jesus perguntasse isso para mim e para você, qual seria a resposta? O que você prefere? Sofrer agora por um dia, mas imagina um sofrimento mesmo, não é uma dorzinha no dedinho do pé, não. Um sofrimento, uma dor. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor no dente, a gente já não aguenta. Imagina você sofrer ali 24 horas. Jesus pergunta para você, você prefere passar um sofrimento de um dia, ou seja, 24 horas, ou por pouco tempo na terra? Ou seja, você ir sofrendo a parcelado, né, aos poucos, a cada dia até o fim da sua vida. O que você ia preferir? Santa Faustina respondeu, Jesus, quero sofrer no purgatório, quero sofrer na terra. Você tinha essa coragem? Seja sincero, eu vou dar minha resposta, não. Não sei se eu ia ter essa coragem de falar assim, não, Jesus, eu sofro pro Senhor aqui, no purgatório, eu sofro. Gente, como eu falei, às vezes a gente não aguenta uma dor de cabeça. Há um tempo atrás eu senti uma dor no estômago. Eu nem sabia direito onde é que era. E era uma dor. E eu já falava, eu já tomei o remédio já pensando assim, a hora que ia passar, porque eu já estava angustiada. No momento da dor, a gente quer se livrar dela. E eu lembro que eu tomei o remédio e eu queria logo que fizesse efeito, né? Que ainda demora um pouco. Então, ao se deparar com essa pergunta e essa atitude de Faustina, a gente acha muito bonito, mas a realidade é que não sei se a gente ia ter essa coragem como ela teve. Se você tem, glória a Deus, mas é difícil. É difícil de falar assim, Senhor, eu sofreria em qualquer lugar. E eu quero sofrer. Essa querência, né, de querer se penitenciar e de agradar o Senhor. Então ela diz, Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra, os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse, será suficiente uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso, eu estou contigo. Essa é a certeza que o meu e o seu coração precisa ter. Diante do nosso maior sofrimento, da nossa maior dor, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Essa é a certeza. Quando Jesus fala tanto da misericórdia, é porque a gente precisa ter essa certeza de que Ele vai estar conosco. Então, para a gente perceber que Ele está conosco, eu preciso me entregar, eu preciso oferecer, eu preciso me doar, eu preciso me entregar, eu preciso abrir o meu coração, porque senão eu não percebo. E daí a dor fala mais alto. Neste dia o Senhor nos faz uma pergunta: até onde você está disposta a sofrer por mim? Mas no final tem a promessa: eu estarei contigo. Não te assuste, eu estou contigo.
Olha aí para dentro de você. Coloque aí essa pergunta no seu caderno. Eu estou disposta a sofrer por Jesus? Eu aguento sofrer por Jesus? Não é uma pergunta fácil e uma resposta menos ainda. Mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua resposta. Eu não sei se hoje eu estou disposta a dizer: ah, Jesus, eu sofro sim. E daqui a pouco eu falar: Senhor, misericórdia, tá doendo, socorro. Não sei. Mas que haja uma disposição já dentro do nosso coração para essa entrega. Senhor, eu não sei se eu aguento o sofrimento, mas eu posso tentar, Jesus. E diante dessa minha dor, que eu saiba enxergar a Tua presença. Diante desse meu luto, diante desse meu abandono, dessa depressão, desse tratamento que eu estou fazendo, eu quero Te encontrar, Jesus. Eu quero Te encontrar. Continuando. 37. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Aqui as obrigações são a sua vida de oração, é o seu devocional. Eu não sei até que ponto você leva a sua vida devocional a sério. E aqui eu não tô para repreender você se você faz, se você não faz, se você consegue, se não. Porque muitas vezes, diante daquilo que Deus me pediu para esse ano, eu fraquejo, eu vacilo, eu não faço. Ou eu faço correndo, eu faço de qualquer jeito. Poderia ter me dedicado mais e me dediquei pouco. Mas vamos tentar de novo. Se você precisa, se você traçou um propósito esse ano de oração, seja de orar, de rezar o rosário, de ler a Bíblia, de fazer jejum, enfim. Diante do seu propósito, se você não está cumprindo, hoje nós estamos começando um novo mês. Então, recalcule, eu sempre faço isso. Deus me pediu uma coisa para o ano de 2024. Eu falei para o Senhor que ia ser difícil, aquilo que Ele me pediu, mas eu ia me propor. Então, janeiro foi o teste e foi difícil, muito difícil. Aos troncos e barrancos ali eu tô tentando corresponder. Quando chegou em fevereiro, eu já fui fazendo algumas mudanças. Por quê? Porque ia começar a quaresma, o meu horário já ia mudar, então eu precisei recalcular. Agora em março eu vou ter que recalcular de novo. A cada mês eu vou vendo para poder ir me adequando. Por quê? Porque não adianta também querer abraçar um monte de coisa. Ah, mas Deus pediu, mas Ele tá vendo que eu não tô dando conta, então... Não, porque se Ele pediu, Ele sabe que eu vou dar conta. Porque aí tem um outro problema, a minha preguiça. Eu tô falando de mim, tá bom? A minha preguiça, o meu costume de adiar, o meu costume de querer deixar sempre para depois, o meu problema com a organização. Então essas coisas, elas só iam ser consertadas se eu fosse fiel naquilo que o Senhor me pediu. Então eu preciso cumprir. Não é o outro que tem que fazer por mim. Sou eu que tenho que me cumprir. Sou eu que tenho que ir me adequando. Então, o que eu fiz? Eu vou me adequando. Eu vou mudando os horários, mas eu vou cumprindo. Eu não tenho que cumprir só para falar, para mostrar para o Senhor ali, ó, fiz a minha tarefa, fiz o que o Senhor pediu, tá aqui o meu serviço, tá aqui, ó, todas as minhas obrigações devocionais, olha como eu sou uma serva fiel, dedicada. Não! É porque uma coisa vai levando a outra. Se eu me dedico à oração, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai guiando, as graças vão acontecendo, os consolos são derramados, as moções ficam mais claras, a direção fica mais clara, as tribulações também vêm, mas Deus vai dando a condição de você passar por elas. Então a nossa vida devocional, ela não é um compromisso de agenda.
Não é ali uma tarefa de um planner, ela é para a nossa alma. Eu tenho levado muito a sério essa questão, porque quando nós refletimos na semana passada, né, de que Faustina não conseguia mais fazer uma oração completa, então ela fazia jaculatórias, ela encontrou a maneira de, mesmo que numa jaculatória, continuar buscando a Deus. Porque ela sabia que a alma dela estava gritando, a alma dela precisava ser saciada. Então, se ela não podia dar um alimento completo, que era uma oração, ela dava jaculatórias. E é assim para mim e para você. Se a gente não consegue fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede, recalcule. Mas se dedique. Se dedique também. Santa Faustina, mesmo ali com seu diagnóstico de tuberculose, mesmo ali na dor, mesmo no sofrimento, ela continuou rezando. Mesmo que seja uma jaculatória, ela continuou rezando. Número 38. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de todas superiores, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu estivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Além do sofrimento, do diagnóstico de tuberculose que Faustina estava enfrentando, ela também era tida como louca. Por quê? Era uma pessoa que falava que via Jesus, que conversava com Jesus, que Jesus pedia as coisas, que Jesus mandava ela fazer outras, e que Jesus... Então, para as outras pessoas, mas como assim? A gente está dentro do convento e Jesus só aparece para ela? Não, tem uma coisa errada. Tem um monte de gente na igreja, mas Jesus só fala com aquela pessoa? Não, tem uma coisa errada. É o que? É evidente? É especial? Somos todos filhos de Deus. Então por que Jesus não aparece também para mim? As pessoas que não têm essa busca, elas não entendem. Não entendem a vida de uma pessoa que tem a oração ativa. Não entendem. Por isso que às vezes a gente tem que trocar até certos nomes, né? Às vezes, quando eu estou conversando com alguém, que eu falo assim, porque meu anjo da guarda, às vezes a pessoa fica assim, tá maluca? Tá falando sozinha? E eu lembro que quando eu tive uma experiência na rua, eu estava falando com meu esposo na rua, o meu anjo da guarda me indicou o caminho e eu acertei. E eu lembro que passou um rapaz na hora e ficou assim olhando. Eu lembro de ter me achado maluca, mas enfim. Só quem faz essa experiência, de ter uma vida de oração, é que vai entender. E é por isso que às vezes é melhor a gente nem ficar falando. No caso de Faustina, ela tinha que falar com a superiora. E ela demonstrava que ela falava com Jesus. E as pessoas iam tratando ela como louca. Assim como Santa Faustina, muitos outros santos passaram pela mesma situação, de terem sido tidos como loucos. Ou, como aconteceu com o Padre Pio, achando que ele foi que se feriu porque ele não tinha chaga, aquilo não era verdadeiro. E tem católicos, eu já vi numa página católica, uma pessoa falando, porque os católicos devotam Padre Pio, mas mal sabem eles que ele era um falso. Aí eu até achei uma matéria falando de que Padre Pio, ele era um sacerdote falso, que ele tinha que ter sido excomungado. Olha o absurdo. Olha o absurdo. E sem contar que essa pessoa que acredita nisso e que espalha disso, tem muitos seguidores. Não vou falar quem é, mas tem muitos seguidores e vai, se deixando levar. Olha o perigo. Olha o perigo. Para a gente concluir. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões.
Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. E é exatamente isso, às vezes, que o inimigo quer, que a gente se afaste de Deus, que a gente não continue a nossa vida de oração, que a gente não continue buscando. Uma das coisas que o inimigo faz, e você pode observar, é você traçar um propósito, uma rotina de oração, você traçar ali de que você vai rezar uma novena, de que você vai para a missa, de que você vai fazer tal coisa. Quantos obstáculos começam a aparecer? Quantas pessoas que já desistiram da quaresma? Já teve tribulação, já teve dificuldade, já teve aborrecimento, já saiu, não quer mais nem fazer. Por quê? Porque o inimigo ele vem perturbar, ele vem ali nos destruturar, ele vem tirar a nossa estrutura justamente para que a gente pare, para que a gente não dê continuidade. Por quê? Porque ele quer exatamente isso, nos tirar da presença de Deus. Por isso eu e você precisamos estar atento e buscar. Vamos fazer a nossa oração final para que a gente possa, hoje, nesse dia 1º de março, você rever aí o seu propósito de oração. Hoje eu até estou fazendo uma reflexão menor justamente para te estimular a isso. A você rever ali o seu propósito, rever o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, o que você precisa voltar a fazer, recalcular se for preciso, refazer se for preciso. É o momento de você parar e rever. Se necessário for, refaça, começa tudo de novo, começa do zero. Mas não deixe de fazer o seu devocional. Não deixe. Porque daqui a pouco nós estamos no meio do ano. Daqui a pouco estamos chegando no final de mais um ano. E quando você olhar, você vai ver o que você não progrediu, que você não caminhou, mas que você estacionou. Então, vamos pedir que o Espírito Santo agora venha nos ajudar. Que ele venha nos dar a determinação, a coragem de prosseguir, a coragem de seguir, a coragem de persistir. Se você parou totalmente tudo aquilo que você se propôs, você já não está fazendo mais nada, e daí começou a quaresma e já está difícil para acompanhar o rosário, e já está difícil de acompanhar as coisas. Então, Espírito Santo, vem em meu socorro, porque eu agora me decidi e vamos começar juntos outra vez. Eu me decido a caminhar hoje. Quando chegar amanhã, eu me decido a caminhar hoje. Quando chegar no dia 3, eu me decido a caminhar hoje. Você quer fazer? Você aceita esse propósito? Não é um propósito que você está fazendo comigo, é com Deus. É um propósito que você está fazendo com o Senhor. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós.
Jesus misericordioso, eu confio em vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja Deus! Mais uma sexta-feira com meditação e com entregue, com oração a Santa Faustina. Eu te espero, então, na próxima sexta-feira. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, às 16 horas, nós temos um encontro marcado, Caminhando com Santa Faustina. O diário, o caderno, uma caneta. Se você não tem o diário, você vai fazendo as suas anotações, vai fazendo as suas reflexões, mas não deixe de caminhar. Não deixe de caminhar pela falta do diário, tá bom? Até porque, como você está percebendo, eu tô lendo e tô parando, tô lendo e tô parando e fazendo a reflexão e fazendo a meditação, estimulando a você a caminhar, tá bom? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. O que você está achando dessa caminhada com Santa Faustina? Hein? Vou gostar muito de saber da sua opinião. Eu te espero então nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de dar o seu joinha, porque isso a palavra de Deus é propagada, a evangelização acontece. Essa curtida, ela não é para mim. Se fosse para mim, com certeza eu não pediria, nem deixaria aqui visível. Mas essa curtida é para que a evangelização aconteça, para que o vídeo possa ser mais propagado. E assim, mais pessoas venham se juntar a caminhada com Santa Faustina. Então, conto com a sua evangelização. Fica com Jesus, que os raios da Divina Misericórdia venham sobre sua vida, que Santa Faustina rogue por nós. Jesus, eu confio em vós. Fica na paz.